Coloca aí, por favor, antes do Facinca, a capa do jornal, era o Record, né? Que fala sobre a venda do Verón para... Ah, esse aí é o nosso, né? O Porto, não, é o Record, desculpa. É que é Porto, vermelhinho em cima, eu achei que era o nosso da ESPN. Aí a capa que eu tava falando da venda dele pro Porto. Sérgio quer craque por craque. E aí, Facinca, você pode trazer agora informação pra gente, fazendo favor? Posso. Eu conversei com algumas pessoas e também eu e o Pascoal fizemos a nossa apuração, Oswaldo Pascoal. Osvaldo. De que a proposta que o Palmeiras fez, ou no caso a contraproposta, 11 de euros por 60% dessa liberação imediata, né? Ou seja, o Porto compraria por 11 milhões de euros 60% do Verón, 40% pertence a um time do Rio Grande do Norte, e depois mais 20% de uma futura negociação. Ah, mudou o molde, então. Mudou o molde. O Porto, ele voltou com 10% de uma futura negociação e mantendo esses 11 milhões. Então, a negociação que está em curso na tarde, nesse momento, é essa, né? O Porto tentando baixar um pouquinho essa situação, o Palmeiras aumentando a contraproposta por mais fatias em relação ao Gabriel Verón e tendo alguns bônus, né, nessa brincadeira toda por participação e tudo mais, porque entende que o Gabriel Verón deve ser um jogador bastante rodado. O negócio está bem encaminhado. Dificilmente o Palmeiras não vai fazer negócio com o Porto em relação ao Gabriel Verón. São pequenos ajustes, mas uma situação que está muito bem encaminhada para se sacramentar. Em Portugal já estão dando a negociação fechada, mas com outros valores. Girando em termos de 10,5 de euros, com 100%, não é o que eu apurei. O que eu tinha lido, e aí você me disse se isso ainda vale ou não, é que era entre 11 e 12 agora por esses 90%, mas... 90 ou 60? 90. Ficariam 10 ainda numa venda futura para o Palmeiras, porque aí compra a parte do Palmeiras e a parte do outro dono, entre aspas, né? Do passe do Verón. E aí que chegaria a 15, 16, né? Com os valores adicionais e tal. Aí eu acho que tem várias questões aqui para a gente colocar, que são as seguintes. Primeiro, eu acho que é um valor baixo para um menino de 19 anos com futebol em potencial. Mas, aí é que eu quero jogar para vocês. O Palmeiras deve saber por que está fazendo isso. A expectativa em 2019 era que o Verón fosse... Em 2019. Passaram 3 anos. É isso, então. Que ele fosse... dos moleques, com todo carinho a essa palavra, dos moleques, o que mais ia jogar bola. Aí tem um episódio recente de comprometimento, se a gente puder colocar assim, que acho que tem várias análises, a gente já fez aqui, mas de comportamento. Estava na noite, na semana passada. E eu faço algumas comparações, assim, eu fui olhar o valor de venda do Antony. O Antony foi por 16 milhões quando ele saiu do Brasil, com a mesma idade. O Antony era titular absoluto do São Paulo há mais de ano. O Antony não tinha histórico de lesões e o Antony tinha outra idade. O Gabriel Verón, ele Não, era a mesma idade. Não, mas eu tô te falando de idade de protagonismo. Ele já vinha pelo menos há 2 anos. O Gabriel Verón, eu acho que assim, a lógica, a premissa básica, a grande lógica do mercado é: quanto menos o jogador atua, menos margem para ele ser desvalorizado ele tem, mais ele vale. Por isso que, mas como é que o Vinícius Júnior foi vendido por 45 milhões de euros? Ele foi vendido, ele nem treinava com um profissional. Então você está pagando a expectativa. Exatamente. O Gabriel Verón, talvez ele fosse vendido pelo triplo, quádruplo de hoje na expectativa quando ele foi bola de ouro daquele Mundial. Sim. Só que aí você precisa entender. A tela, se puder voltar a tela rapidinho, o nosso Marcel, a nossa Ivana, porque a tela é didática. Ele passou a ter... Para além do episódio de comportamento, que pesa na hora de fechar, e a memória está fresca. Ele passa a ter, olha ali, poucos jogos de novembro de 19 a fevereiro de 20. Em fevereiro de 20 a maio de 21. 5 lesões na coxa. Sim. 5 lesões na coxa. De maio de 21 a julho de 22. 2 lesões na coxa e uma no pé. O valor de mercado vai caindo. Aí aquela promessa que você pudesse pagar talvez 30 milhões de euros, 35, mas ninguém esclareceu. Então, quando você pega a planilha lá do observador e tal, né? Quando você olha e você coloca lá, olha, que eu pagaria 35, 40 milhões de euros naquele ano. Caiu, foi caindo, tem lesão. Ele não é um titular absoluto do Palmeiras. Ele passou a ser importante, ele voltou a ter importância no final do ano passado. Titular absoluto ele nunca foi. Você discute seu Scarpa de um lado, Dudu do outro, Rony na frente. O meio está estabelecido com Danilo, Zé e Veiga. Então, assim, isso tudo começa a tirar. Tem muito do que a gente acha que tem que ser vendido
mas do que o clube de lá tá falando. Calma aí, eu tenho uma ficha corrida aqui. Ele era uma promessa em 19, mas teve problema de lesão. Não foi, ficou um longo tempo afastado. O Verón ficou um longo tempo fora. Não foi exatamente titular absoluto nesse time. Ele teve novos problemas de lesão. Ele teve um problema comportamental na semana passada. E o Palmeiras está querendo muito fazer negócio. O Palmeiras não faz negócio fácil com outros jogadores. Então, o indicativo do mercado é, para hoje, sinceramente, 10 ou 11, variando para 12, 15, 16, para mim tá bem pago. E aí, para mim, não entra no comparativo com o Antony. O Antony estava estabelecido no time. O Antony não tinha esse histórico de lesões. O Antony não te apresentou, então, naquele momento, nenhum aspecto comportamental que pudesse, sabe, jogar para baixo. E ele vinha entregando, vinha fazendo. Isso tudo é colocado na negociação. Tudo isso é colocado, vai muito além do que algo que ele pode vir a ser. Aí eu acho que pode ser a grande sacada do time português, que o Verón lá, recuperado, sem problemas comportamentais, evoluindo do ponto de vista do futebol, ele pode atingir um teto que ele não bateu aqui. Sim. Esse teto batido lá é por isso que o português compra. Ele chama, ele leva esse teto e ele faz uma venda melhor ainda. Mas tem um português que não deve estar feliz, não, tá? Porque em cima de tudo isso que você está falando, para passar para o Facenca que pediu para falar ali, ele também é o primeiro substituto quando sai o Veiga, o Rony, o Scarpa e quem mais? Mas você acha que ele não carimbou essa negociação? O Dudu também. Tá chegando gente. Eu sei que tem gente subindo. Tem o Lopes, o Merentiel, que estão treinando bem, mas... Eu não acho que ele foi contrariado na venda. Eu acho que a venda é um pacote. E alguém virou e falou, podemos nesse momento. Dani, só mudando um pouquinho aqui essa questão, o Palmeiras, eu estava vendo aqui, o Palmeiras, quando ele divulgou o orçamento dele para essa temporada, o orçamento era de 625 milhões. Tá. Nós temos que lembrar que o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil nas oitavas de final. Sim. E a gente calculou aqui um prejuízo, né? Prejuízo, por conta dessa eliminação, de uns 15 a 20 milhões. E a expectativa do Palmeiras para essa temporada era fazer a venda de jogadores em torno de 132 milhões. Só nessa venda do Gabriel Verón, se confirmada, vai dar aí quase 70 milhões. Já passa tanto que a Leila muda o discurso, né? Porque lá atrás ela tinha dito que não iria sair ninguém nessa temporada. Sim. Então, isso que eu queria falar. A eliminação na Copa do Brasil tem um impacto muito grande na condução, na ideia do Palmeiras de elenco para essa temporada. Perderam grana. O Palmeiras estava esperando fechar esse ano com 14 milhões de superávit. Legal, beleza. Você não precisa fechar com 200 milhões. Fechou 14%. O superávit seu tem que vir dentro do campo. Eu queria 14 milhões de superávit. Não, é diferente. O senhor não trata como nada porque é normal para ele. Não, eu acho que o superávit tem que acontecer dentro do campo. Ali que tem que ter o superávit. Você tem que ser campeão lá. Se você fechou com 1 milhão... exatamente. 2 milhões de superávit. Ou fechou com o déficit de 10 milhões, que o Palmeiras não é muita coisa, beleza, mas ganhei uma Libertadores, ganhei uma Copa do Brasil, é isso que interessa. Agora, impactou um pouco não, bastante, pro Palmeiras, a eliminação na Copa do Brasil. Talvez até por isso, quando a Leila falou que não ia abrir mão de ninguém, hoje ela está vendendo o Verón. Sim. Fala, Facinca, aqui, ó, falei pra você, o Delfim, que é palmeirense, está falando assim, o Verón deu 2 dores de cabeça na mesma semana, isso custa muito pro clube, ou seja, tá, né? Parece que se não contente, talvez tá até por isso o Abel não tenha dele. colocado resistência nenhuma nessa história aí. Pode vender. E agora é o seguinte também, tem uma atualização aqui que eu tinha visto. O Porto sinaliza com 12 por 90%, deixando 10 com o Palmeiras. Então. Ela falou isso. Sim. Que aí chegaria entre 15 e 16 o total com a bonificação e tem o 10 da venda futura. Né? Então, a ver. Mas vai sair negócio. Ô, capitão, essa pergunta que está aqui embaixo é boa, sobre segurança, né? Em 19 era uma expectativa, que eu entendo que já baixou. Sim. E agora tem esse episódio recente. Claro que por estar recente, ele pesa muito. Mas é mais seguro vendê-lo agora do que esperar mais 1 ano, 2? Você falou o episódio de disciplina, Dani? Sim. Eu acho que a gente tem que olhar como fato isolado. Né? Eu sempre olho que ele cometeu um erro, né? Que ele foi muito exposto, que isso acabou manchando um pouquinho a imagem dele recente, mas que ele vai aprender, né? Então, que isso não volte a acontecer. Eu acho que também quem o contrata espera isso, né? Ou ele fica no Palmeiras ou quem o contrata já tem essa informação e com certeza ele, os empresários, né, na hora que chegarem no novo clube, vão ter uma correção com relação a esses atos de indisciplina. Eu acho ele muito bom jogador, Dani.
Mas assim, o Pedro já meio que destacou tudo, né? O que eu penso ele tem um histórico de lesões, que isso na hora da negociação tem um peso. Isso que aconteceu de disciplina também tem um peso, seja para o Porto negociar, seja para o Palmeiras também entender que talvez seja o melhor momento. E eu acho que os valores, assim, se tratando de uma joia, né? Você pode imaginar que ele vá parar de se machucar, que ele vai ter condições diferentes fora do campo, que vai apresentar mais e que aí esse valor ele pode ser aumentado. Só que não é isso que a gente está vendo. Então eu acho que eu não consigo olhar para ele da mesma forma como o Antony, por exemplo. Eu acho que o Antony estava um pouquinho mais à frente. Então não dá. Agora, nada impede da gente lá na frente olhar e ele parar de se machucar, ele ter boas atuações, ele, né, evoluir também como ser humano, que faz parte da idade, e aí o Porto fazer uma negociação com ele mais para si, mais avançada, porque é isso que o Porto... percentual, por isso que o Porto está contratando. Claro. O Porto não está contratando ele para ficar 20 anos no clube. O Porto está contratando imaginando que algumas correções vão ser feitas, que ele vai explodir lá e o Porto vai fazer um negócio maior, e aí por isso que o Palmeiras também segura. É muito, e só fazem isso quase, né? Principalmente com os jogadores brasileiros. É boa pros dois e é bom lados. o Palmeiras também segurar um percentual, porque se o Porto está imaginando que vai vendê-lo mais para frente, que o Palmeiras também tem uma garantia que vai ter um acréscimo de valor. O Gabriel Veron, ele não será aquilo que se plantou quando ele tinha 17 anos. Aqui ou no cenário? No cenário geral, Fabão. Será que pra frente ele foi não é mais? plantado, eu acho difícil. Ele é um muito bom jogador, mas ele foi tratado como agora vai, né? Agora, substituto de seleção. Ele é bom, né? Ele é bom, né? Mas o Endrick, né? O Endrick, perdão. Isso, ele é bom jogador. Isso, ele é bom jogador. Muito. Mas assim, a expectativa que foi traçada nele era muito maior do que a realidade entregou e talvez entregue. Então, creio que o valor é bom. O momento para a saída também é bom. O Palmeiras inscreveu 2 jogadores para o setor ofensivo. Ainda tem o Giovani para entrar, né? Que é um outro cara que é tão bem falado como era o Veron na época. O Wesley tem potencial também, né? O Wesley é outro desse nível do Veron que eu já tenho a minha descrença em relação ao que ele poderia, né? O que ele, na verdade, poderia ser, o que, na verdade, ele é. Né? Para mim, é mais um bom jogador. Não é nada fora da casinha como poderia ter sido e era tratado, né? Talvez tenha que colocar o curso dele novamente em rota. Mas, para mim, a situação do Gabriel Veron é muito clara. O Palmeiras perde um jogador que estava se encaixando na metodologia do Abel, mas, ao mesmo tempo, tem outras peças no próprio time titular que tem muito mais potencial e essas outras que estão chegando agora, que, de fato, vêm com muita esperança para que o Palmeiras ganhe mais opções ofensivas. Não faz falta, então? Vocês concordam? Falta faz. Vai fazer falta, mas eu acho que o Palmeiras, aquilo que o Facingari falou, tem de onde tirar resposta para esses porque problemas. O Lopes e o Merentiel a gente não viu ainda, né? A gente não sabe, óbvio, assim, tem potencial. O Abel diz que eles estão treinando muito bem, mas a gente não viu encaixar. Eu apesar das restrições do Facingari atualmente ao Wesley, eu gosto muito do Wesley. Eu também gosto. Eu gosto muito do Wesley. Muito, muito. Eu acho que perde o Veron, mas tem o Wesley, entendeu? Não, ele é bom jogador. Breno Lopes, a questão é que ele é irregular. Mas eu acho ele mais entrega do que decepciona, entendeu? Eu gosto muito do Wesley. Muito, muito.